Amém, Jesus. Amém. E esse nome maravilhoso, o nome do Senhor Jesus, e está aqui nesse lugar, Ele quer falar no nosso coração. Por favor, você que está com a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Oi. Obrigado, moça. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. O tempo está frio. Geralmente aí quando o tempo está frio, a gente gosta de comer uma comida mais consistente, né? Amém? Quem vai receber hoje? Amém. Quem achou diz amém? A palavra diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Senhor, é no nome de Jesus que estamos aqui reunidos. Por isso já te louvamos e te agradecemos pela presença do Senhor nesse lugar. Já cantamos para ti, já aplaudimos ao Senhor, já glorificamos o teu nome e agora queremos ouvir a tua palavra. É o Senhor que sonda mentes e corações e sabe as nossas verdadeiras necessidades. Vem, meu Deus, então suprir. Vem encher o nosso coração com a tua presença. A tua palavra produz vida, a tua palavra traz direção, a tua palavra traz salvação. Nós recebemos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Antes de entrarmos aqui na meditação do texto, vou contar sobre a nossa experiência breve que a gente teve ontem no nosso passeio. E depois você vai entender a ligação com isso. O missionário Daílson, ele tinha traçado um roteiro que nós íamos parar lá próximo ali o Museu da Gente Sergipana. Não foi assim, Daílson, né? Aí saiu aquela caravana ali, empolgados, alegres, felizes, e vamos lá. Quando a gente chegou ali no Orla Formosa, Praia Formosa, né? O missionário Daílson passou direto. Cadê o George? Cadê você, George? Está lá fora, né? Está lá em cima, né? Com aquele apito enjoado, dá vontade de tomar aquele apito dele, né?
gritava e gritava. Aí a maioria parou e a nossa ambulância, pastor Jorge, que estava socorrendo quem estava passando mal, parou ali também e todo mundo parou na Praia Formosa e ficamos ali, aquela turma toda. O missionário Daílson então teve que voltar, mas era para lá, não, aí vamos ter que ficar aqui mesmo. Lá, recuado, tinha um rapaz, morador de rua, né, irmão Antônio? Provavelmente morador de rua. Quando nós chegamos, ele estava falando da Bíblia para uma pessoa que estava perto dele. E quando nós ali começamos ali a fazer aquela formação e tudo, aí esse homem começa a levantar a voz, a falar mal de igreja, a falar mal de pastor, e era cada coisa pesada. Eita! Percebi uma inquietação, todo mundo ficou assim, né? Foi Daniel. Daniel ficou assim, e agora? E bem na hora que o pastor Jorge Guimarães, né, ia trazer a palavra, e ele gritava, gente. Sabe aquela coisa assim de agressiva, ofensiva. Aí na hora o Espírito Santo disse assim, bora louvar. E nós começamos a cantar um louvor a Deus. Esse de Ademar Campos. E quando a gente começou a louvar, o rapaz calou. Foi. Ali, calmou. Aí tivemos um momento de oração. E quando o pastor vai pregar, ó o cara gritando de novo. E xingando. E lendo a Bíblia. E falando dos falsos profetas. E não sei o quê. E esculhambando a gente. Chegou um ponto que terminamos o momento de oração, né? Alguns irmãos até pensaram assim, pastor, aquele homem lá tinha bem uns 50, essa gente, e era um cara só, Roberto, um cara só. Mas não, irmão Antônio veio, irmã Neide, cadê a irmã? Veio não, irmão Antônio que acalma, não, tá tranquilo, não, vamos estar orando por essa alma. Aí nos afastamos. Quando a gente olha para trás, está lá Gabriel, meu filho, tentando argumentar com o rapaz ainda. E foi que a gente percebeu quando eu cheguei lá, que para ele não tinha conversa. Era uma pessoa muito ferida, muito machucada, mas a gente sabia também que tinha ali o dedinho, sabe? Porque o diabo, para quem também não sabe, o diabo também usa a Bíblia. O diabo usou a Bíblia para afrontar Jesus. O diabo esfregou a Bíblia na cara de Jesus. Ele só queria perturbar. Ele não queria nem nos ouvir. Ele não queria nem ouvir um Jesus te ama. Não tinha nem como pregar para ele. Quando nós nos afastamos, chegando no ponto assim mais tranquilo, aí eu tomei a palavra e compartilhei o seguinte. Alguns ficaram comentando, pastor, teve coisas que ele falou foi verdade. Sim, algumas sim, mas outras não. Sabe por quê? O único que tem poder e conhece som dos nossos corações é Deus. E eu disse o seguinte, eu posso, pela graça de Deus, falar por mim e pela igreja que Deus me deu. Nós não somos a igreja perfeita, mas a nossa igreja da Coroa do Meio é a igreja que busca o Evangelho de Cristo, que busca pregar a palavra de Deus. E eu digo isso em paz e falo mesmo do meu amigo, pastor Jorge Guimarães. Um homem de Deus, nessa hora eu não sei se ele está em Japaratuba ou em Carmópolis, já deve estar no Augusto Franco, pregando o Evangelho nesse tempo para lá e para cá, e a gente conhece. E num momento cada um de nós trouxe a reflexão, se a nossa vida não tivesse em dia, e se a gente não procurasse fazer a diferença, e se a gente não atentasse para aquilo que é a questão que é crucial no que se trata nosso relacionamento com Deus. O que é, pastor? O nosso testemunho. Deus trouxe esse texto para a minha meditação hoje. A maioria de nós conhece essa palavra, né? Jesus está meio aborrecido, meio indignado. Ele falando o seguinte, não sei, não consigo entender. Vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, mas ninguém faz o que eu mando. Como é que pode? E ele fala coisas aqui, irmãos, violentas. Ele disse, olha,
muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós oramos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos milagres. E sabe o que Jesus vai dizer? Não conheço vocês, todos vocês que praticam o mal. Com quem é que Jesus está falando aqui? Irmãos, com os crentes. Quem é que ora expulsando demônio? Quem é que ora por milagre? Quem é que ora no nome do Senhor? No nome do Senhor? Não é quem conhece a palavra? Ele disse: não conheço. E aí ele traz aquela ilustração. Olha, presta atenção. Quem ouve essas minhas palavras e coloca em prática e faz o que eu digo, é semelhante a um homem que vai construir uma casa e constrói um alicerce, rocha. A casa vai ser edificada numa rocha. Quando a casa está edificada na rocha, vai chover, vai soprar, vai transbordar rio, vai bater na casa, mas aquela casa não cai, porque ela está firmada sobre. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica, é igual um homem insensato, o tolo, que vai fazer uma casa em cima da areia. A gente pode construir uma casa sem alicerce. Constrói ou não constrói? Missionário é isso. Você que é engenheiro, né? Faz uma casa na areia, faz. Mas quando vier a chuva, quando vier o vento, se transbordar um rio, a casa, o que acontece? A casa cai. Ele diz que a queda é grande. Aí ele diz o seguinte, quando ele termina isso, olha o que o Espírito Santo me chamou a atenção. As pessoas ficaram, minha irmã, maravilhadas com as suas palavras, ficaram encantadas com as suas palavras, e aí vem a observação, e reconheceram que ele ensinava com autoridade, e não como os mestres da lei. Olhe isso, olhe o Senhor chamando a atenção. Quem eram os mestres da lei naquela época, pastor? Eram os fariseus, eram aqueles que eram os detentores, escute, os detentores da palavra, os mestres da lei, os conhecedores. Olha o que Jesus fala a respeito deles, só preste atenção, em Mateus 23, do 1 ao 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Você conhece Moisés? Amém? Então ali, na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Estes são os mestres da lei daquele tempo. Falavam da palavra, ensinavam a palavra, pregavam a palavra, mas não cumpriam a palavra. O que o Senhor quer nos levar à reflexão nessa noite é o seguinte: é preciso haver uma coerência entre aquilo que a gente crê, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz. Não se espante, muita gente de olho em mim e tem muita gente de olho em você. Os primeiros olhos são os de Deus, dos quais ninguém escapa. Ninguém escapa do olhar de Deus. E o mundo também nos observa. O mundo também nos olha. Essa semana eu tive a oportunidade também de ministrar a aula do ID sobre a religiosidade em tempos de pós-modernidade. Que inclusive eu vou dar aqui também essa aula no encerramento, né, Vanessa? Sem dar nenhum spoiler para os alunos aqui, mas um dos pontos que a gente destaca é o seguinte: pode prestar atenção, mesmo quem não tem nem tanto conhecimento da palavra ou do evangelho, mesmo no mundo aí tão de perna para o ar, muitas pessoas têm um mínimo de entendimento do seguinte:
aquele que diz que é um cristão, aquele que diz que é um crente, ele tem uma certa conduta, um certo tipo de comportamento. E se esse comportamento não bate com a sua condição, essa pessoa vai ser rejeitada. Não adianta. Quem está entendendo essa palavra? Sabe, amados? Não adianta a gente conhecer, não adianta a gente ouvir a palavra, não adianta a gente tomar posse da palavra, se a gente não pega essa palavra e coloca para agir, para acontecer. Amados, eu penso que um dos momentos mais tensos e tristes que alguém pode passar diante de Deus é esse. É Jesus olhar na minha cara, olhar no seu rosto e dizer: não te conheço. Já parou para pensar no que é isso? Já parou para pensar que nós estamos aqui na casa de Deus, nós somos crentes, nós amamos a Deus, a gente ora, a gente congrega, a gente evangeliza, mas tem coisas erradas ainda na nossa vida, e naquele dia, quando a gente vai questionar, Jesus vai dizer: eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você, porque tem coisas ainda ruins na sua vida. Quem você pensa que é? Você se acha melhor do que alguém? Você se acha mais santo do que alguém? Você se acha superior a outra pessoa? Eu já falei isso aqui 2 vezes, eu vou falar a terceira. Eu não sei, irmãos, a gente tem que estar preparado. Como é que essa igreja vai receber, se entrar aqui um drogado agora, todo sujo, fedendo? Eu quero assim o culto. Aí vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Se ele quiser se sentar aqui, uma prostituta que entrar aí agora, como é que a gente faz? Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui? Só nesse pensamento distorcido, já tem coisas que podem fazer com que Jesus não me reconheça. Ele não me entenda, ele não me enxergue. Praticar a maldade. E o que é a maldade, pastor? É algo tão abrangente. Vamos tentar resumir? Qual é a queixa de Jesus aqui? Por que vocês me chamam de Senhor e ninguém faz o que eu mando? A queixa é essa. Então, será que eu tenho obedecido à palavra de Deus? Será que eu tenho que me esforçado para obedecer à palavra de Deus? Pastor, eu nem... Eu quero que... Então, meu irmão, em nome de Jesus, bora ler a Bíblia. Vamos conhecer a Bíblia. O que é que Deus pede de nós? O que é que Deus ordena para nós? Quais são os mandamentos do Senhor? O que é que Jesus pede de mim e pede de você? Deus diz, por exemplo, santificação. Buscai a paz e a santificação, porque sem isso ninguém vai ver Deus. E o que é santificação? É você se separar daquilo que está errado. É você se separar daquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Deixar a mentira, a falsidade, a safadeza, a sem vergonhice, de falar mal dos outros, de criticar dos outros, de falar da vida dos outros. Tudo isso é pecado, gente. Tudo isso é pecado. Aí a gente fica, Senhor, Senhor, e de repente está ainda com maldade dentro do coração. Começa por aí, é a vontade de Deus. Porque do contrário, a gente só fica aqui se alimentando da palavra, ficando crentes obesos espirituais, tudo obeso, cheio da palavra, mas igual os antigos mestres da lei. Se alguém falha, tome dedo na cara dessa pessoa. Você é um safado, você é um pecador, você não tem vergonha não? Ah, meu irmão, vacilou perto de um, já era. A gente derruba, pisa no pescoço, né? Mas quando é a gente, não, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Deus é Deus de misericórdia. Eu gosto de uma palavra do Juliano Som. Aí alguém diz, mas pastor, cadê o Deus da misericórdia? Cadê o Deus do amor? Está no mesmo lugar do Deus da justiça. Do Deus que vai dar a cada um segundo as suas obras. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que ama. O mesmo Deus que perdoa. É um Deus também de justiça.
tudo que o homem semear, ceifará. Ceifará. O Senhor tem trazido visões para essa igreja. A nossa proposta é glorificar o nome de Jesus e ganhar almas. Mas escute, as nossas almas primeiro tem que estar salvas. Porque como é que eu vou pregar, Fabiana, aquilo que eu não vivo? Como é que eu vou ganhar uma alma para Cristo? A palavra do Senhor diz que quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entra nele. Eu ontem estava falando, acho que eu vi Kelly por aí, Kelly está ali. A gente estava conversando de criação de filho, aí eu estava falando, veja como é engraçado, como é interessante a inteligência e a perspicácia de uma criança. A criança, quando ela já tem aquele entendimentozinho, quando o pai ou a mãe fala uma coisa e faz outra, ela é a primeira para dizer, oxe, mãe, a senhora não disse que isso não pode? E como é que a senhora está fazendo? E detalhe, não é com maldade. É simplesmente porque ela percebe que o que a gente fala não bate com o que a gente faz. Escute, com Deus não é diferente. A gente pode até estar bonito na igreja, na casa de Deus, aqui, congregando, tudo na aparência, mas Deus está vendo o nosso coração. Deus sabe do nosso coração, porque se eu estou recebendo a palavra e se eu não estou botando em prática, Jesus nem me conhece. Olha que medo dá isso. Você já pensou? Você já pensou? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Mas é só quem tem o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo. Jesus foi lá para mandar o Espírito Santo, Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, está em mim, está em você. Pode dizer para o seu irmão, irmão, o Espírito Santo está em você. Pode dizer para ele, tá? O Espírito Santo está em você. Tá? Ele está. Viu? E é o Espírito Santo que tem o poder do convencimento, que trata com o nosso coração. Eu me lembro da espetacular conversão do profeta Isaías. Do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro dele, Isaías só desce a lenha no povo e tome. Ai de vocês cachaceiro, ai de você prostituto, tome, vocês vão para o inferno. Pode ler em casa, lê Isaías, chega do 1 ao 5, é só descer na madeira. Aí no capítulo 6, quem aparece para Isaías? Deus aí. Eita, o anjo, o querubim e tal, ele fez, ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou aqui, Senhor, meus olhos viram o Rei e eu vou perecer. Quando há esse impacto de um encontro verdadeiro com Deus, a humildade para o reconhecimento da sua própria falha, Deus vem com a sua presença, Deus vem com o seu Espírito, Deus vem com o seu amor e nos perdoa. O texto diz no capítulo 6 que um anjo sai do altar, ele pega uma brasa viva lá com a tenaz, aquele alicate de pegar ferro quente, vai com aquela brasa viva e topa com aquela brasa na boca de Isaías. E o anjo diz assim, os seus pecados são perdoados e o seu coração foi purificado agora. Ô glória! Agora sim, agora sim. Aí depois o Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, estou aqui. Eu falava uma coisa, mas vivia outra. Agora o que eu falo eu vou viver, porque o Espírito Santo de Deus tocou em mim, tocou na minha vida, está trabalhando no meu coração. Pastor, esse negócio é porque eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, não. Então, escute. O projeto de Deus é salvar todo mundo. Em Pedro diz o seguinte, que a vontade do Senhor é de que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos venham alcançar e herdar a vida eterna. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. O diabo que quer, mas Deus não.
Mas para que isso aconteça, eu, você, na medida em que a gente recebe essa luz de Deus, a gente precisa levar essa luz. Olha o que Hebreus diz, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, olha, por tão grande nuvem de... O que é que ele diz aí? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do que mais? E do pecado, para que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Como é que a gente faz isso? Tendo os olhos fitos em quem? Fitos em quem, igreja? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vemos que o texto nos instrui. Na verdade, como tudo na palavra, há uma prática. Há algo que temos que fazer. Há algo que precisamos fazer. Lembrando do rapaz lá, a cabeça do rapaz está muito perturbada, mas certamente ele teve alguma tristeza muito grande em alguma igreja. Com certeza, irmão Antônio. Com certeza. Uma pessoa que sabe que aconteceu algo e somatizou tudo, e tudo que o inimigo quer realmente é tirar os filhos de Deus da presença dele. Mas eu preciso entender que toda vez que a palavra de Deus chega na minha vida, chega uma responsabilidade, chega um entendimento, e a gente precisa, amados, sabe, ter coerência. Eu sempre falo isso aqui, Deus me livre de eu subir nesse altar para pregar uma coisa que eu não estou vivendo. Que Deus me leve no dia que acontecer isso. Deus me livre. Se tem uma coisa que eu não tem como eu pregar isso, porque Deus conhece meu coração. Quando vem umas palavras como essa assim, diga quem é o primeiro a tomar porrada? Eu aqui. Deus me cobra isso e também cobra você isso. Mas escute, esse é o caminho. Deus tem, quer e vai fazer uma obra linda na sua vida. E sabe quando essa obra começa? Na medida que eu de fato obedeço a Ele. O que é que Jesus está me pedindo? Para amar o meu irmão? A gente ama. O que é que Jesus está pedindo? Para perdoar? A gente perdoa. O que é que Jesus está pedindo? Para a gente largar o pecado? A gente larga. O que é que Jesus está pedindo para a gente perseverar? A gente persevera. O que é que Jesus está pedindo para a gente ter misericórdia? A gente tem. É entender o que Deus quer. É entender o que Jesus quer fazer. Olha o exemplo dele, só para encerrar aqui. João 6,38. Jesus diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos olhar para Jesus e crer? Vamos olhar para o Senhor e crer e entender o que é fazer a vontade do Senhor? O texto é bonito, mas quando a gente para pensar na sua profundidade, a reflexão melhora. Para que Jesus viesse fazer a vontade do Pai, não foi fácil para ele, não. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi espancado, cuspiram na cara dele, bateram nele, pregaram ele numa cruz, furaram ele aqui do lado, as mãos e os pés, botaram nele uma coroa de espinho, tiraram onda da cara dele. E sabe o que Jesus fez nessa hora? Pai, perdoe eles porque eles não sabem o que estão fazendo, não.
e ele fez a vontade de Deus. Jesus morreu para fazer a vontade de Deus. Mas exatamente por estar dentro da vontade de Deus, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus veio para nos trazer salvação. E se a gente olha para Ele, o olhar para Cristo, o crer em Cristo, é seguir os seus passos, é entender o sacrifício que Ele fez por nós, para que a gente tenha uma vida, para que a gente não tenha esse espírito dos antigos mestres da lei, que só falavam da palavra, que conheciam a palavra, mas não faziam nada da palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, como sempre, está falando nesse lugar. E eu repito as palavras que Jesus fala lá no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito do Senhor diz, Jesus diz: eu te amo, você é meu, você é meu filho, você é minha filha, eu sou o teu Senhor. E se Jesus é o nosso Senhor, vamos obedecer a sua palavra. Você fica em pé no seu lugar, por favor.